Muito boa noite. Aqui é a Sandra Amaral, na CCV, Associação Cristã Caminhos da Verdade, no trabalho da dependência química, alcoólica, emocional. A gente acolhe todas as dependências aqui, porque todas fazem parte de um mesmo psiquismo de funcionamento. Nós nos reunimos às 17h30 para conversa terapêutica. Venham, se vocês tiverem oportunidade, é muito bom. Às 18h15 a live e depois o tratamento de desobsessão. Fazendo parte desse tripé também temos os florais de Bach, que a casa mesmo fabrica e a gente vai indicando de acordo com aquilo que a pessoa precise. Então, compartilhe, avise quem precisa e venha nos visitar também. A semana passada eu falava dos vícios e o sistema de recompensa do cérebro. Porque não é à toa que a gente fica viciado em alguma coisa. A gente fica viciado tanto em coisas boas como em coisas ruins, a partir do sistema de recompensa do cérebro. O cérebro começa a se acostumar com aquela substância que entra e gera uma satisfação imediata, instantânea. E a gente sabe muito bem que para a gente conseguir uma satisfação, para a gente conseguir um prazer, a gente precisa ralar muito. Você precisa treinar basquete para acertar fazer. Seja bem-vinda, boa noite. A gente precisa treinar o basquete para acertar fazer a cesta. A gente precisa estudar para tirar uma nota boa. A gente precisa fazer muitos exercícios de musculação para poder criar bíceps. Como é que a gente espera que a gente não vai fazer nada, que a gente não vai ter esforço nenhum e vai conseguir um prazer, um pico de prazer, uma satisfação imediata? Como? Com agente externo, que é a droga, que é o álcool, que é o cigarro. E aí, a hora que isso entra no nosso corpo, o nosso corpo desenvolve o quê? Uma tolerância. Ou seja, ele vai liberando no cérebro aquilo ali e o nosso cérebro vai ficando preguiçoso. Ele fala assim, para que eu vou aqui me matar de produzir isso se isso vem toda hora de fora? E aí, quando você para de usar, você entra na crise de abstinência. A crise de abstinência nada mais é do que o seu cérebro parar de fazer essas substâncias que te dão prazer. Ele parou de fabricar, antes ele fabricava, agora ele não fabrica mais. E aí você entra naquelas crises de abstinência, aqueles tremores, aquelas alucinações que as pessoas que estão muito avançadas no vício sentem. Então a gente falava da dopamina, que é liberada com as substâncias que vêm de fora e ela traz um prazer. A gente falava do GABA, que é muito liberado no alcoolismo, que ele abaixa a ansiedade, da serotonina, que traz humor, das endorfinas, que aliviam a nossa dor, que dão bem-estar de uma forma muito efêmera, muito passageira. É uma fórmula mentirosa, né? Porque, veja, a endorfina, a dopamina, a serotonina, que é liberada no nosso organismo quando a gente luta por alguma coisa. Fiz academia, fortaleci o bíceps, liberei a endorfina. Estudei para uma prova, tirei uma nota excelente, liberou endorfina. Essa endorfina que é liberada com merecimento, com trabalho, com estudo, ela dura muito mais no nosso organismo. Ela se mantém por mais tempo. E aquela dopamina, serotonina, endorfina que é liberada com a substância externa, ela é efêmera, ela é passageira, ela não dura nada e ela tem uma baixa qualidade. Percebe a diferença? Então parece que o nosso organismo, ele foi feito para premiar a gente quando a gente se esforça, para premiar a gente quando a gente luta por alguma coisa. Ele fala assim, eu vou liberar muito bem-estar, muitas substâncias que vão deixar essa pessoa forte, feliz, saudável, motivada, para ela querer cada vez mais se esforçar, estudar, trabalhar naquilo que gosta.
era disso que falávamos. Então agora eu vou continuar dizendo o seguinte, que a frustração e a melancolia que esses baixos níveis de neurotransmissores, que quando você para de usar a substância, o seu organismo para de produzir isso, e isso traz mais melancolia, mais tristeza. Lembra que antes eles eram gerados espontaneamente, antes do vício, antes de você fumar, beber, usar substância, normalmente você tinha isso. E agora que você usou a substância, o seu organismo não fabrica mais. Você imagina a dor que essa pessoa sente. Ela precisa realmente de ajuda de uma clínica, ajuda psicológica e ajuda medicamentosa para poder suportar, para poder aguentar essa abstinência, essa falta de neurotransmissores que o cérebro parou de fabricar, porque ele se acostumou com aquele vício que vinha de fora. Dá para entender? Muito queridos, nós vamos pedir para desligar os celulares aqui, por gentileza. Para desligar, por favor, aqui a gente pede para desligar aqui dentro. Imagina. E aí, então, a pessoa passa a usar a droga não mais para sentir aquele prazer instantâneo e imediato. Ela passa a usar a droga, o álcool, seja lá o que for, para inibir, vamos dizer assim, para suplantar o mal-estar que a ausência daquilo dá para ela. A gente ouve muitos depoimentos de pessoas que chegaram em AA ou chegaram aonde quer que seja, numa sala de desintoxicação ou numa clínica, e elas dizendo assim: olha, nos últimos tempos já não dava mais barato nenhum. Nos últimos tempos era uma compulsão para eu não ficar agoniado. Eu usava, eu bebia, eu fumava para não ficar agoniado, porque dizer que eu ficava bem, eu não ficava bem. Então esses são os estágios finais do alcoolismo e da drogadição. E por que o primeiro dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos diz... se a pessoa não chegou a esse ponto do primeiro passo, ela não consegue ficar numa sala de AA ou num centro espírita que cuida de dependência ou numa clínica. O primeiro passo diz: admitimos que éramos totalmente impotentes perante o álcool, as drogas ou o nosso vício, e que sozinhos não tínhamos capacidade, força, condição de superar o vício. Porque a pessoa que está no vício, ela fala: eu paro a hora que eu quero. Ela está acabada, ela não tem mais nada, ela não consegue parar, e ela continua falando: a hora que eu quiser eu paro. Então esse doente, ele precisa chegar no estágio de dizer não, ele precisa reconhecer. O primeiro passo fala de reconhecimento. Você precisa reconhecer que você sozinho não dá conta. Aí você começa a ter, com essa humildade, você começa a se abrir para entrar o tratamento, para entrar as bênçãos de Deus, para chegar a ajuda que o teu anjo guardião vai mandar para você. Percebe? Então, a hora que a gente admite, é a admissão. Então, se a gente se identifica com um vício de, seja ele qual for, jogo, pornografia, álcool, droga, seja o vício que for, e isso está te incomodando, saiba, o primeiro passo, eu preciso admitir que eu não estou dando conta, eu não paro coisa nenhuma, paro nada, não consigo parar, preciso de ajuda. Pronto, aí tudo começa a mudar, aí você entra no caminho da recuperação. Os vícios, minha gente, também eles são estímulos internos, porque nós estávamos falando dos vícios externos, né? Cocaína, droga, álcool, cigarro, pornografia, jogos, comida em excesso, tabaco. Mas existem aqueles vícios que são internos. Que vícios são esses? Quem poderia arriscar me dizer que vícios internos são esses? Dependência emocional.
Dependência emocional, Isabela, obrigada. Dependência emocional é um vício. A pessoa está num relacionamento tóxico, está num funcionamento disfuncional, louco, e ela não consegue sair daquilo. Isso mesmo. Então, dependência emocional, que mais? Negatividade, autovitimização, crítica, julgamento, reclamação, maledicência são vícios. Pessimismo. Tá todo mundo falando, você é jovem, você é inteligente, você é bonito, tenta, vai lá. Eu não consigo. Todo mundo tá vendo na pessoa o que a pessoa não consegue ver nela mesma. Ela entrou no vício do pessimismo, da menos-valia, da autovitimização. Então, gente, todos esses sentimentos, que a dependência emocional, tudo isso que foi dito aqui, se a gente se dá o luxo, tá? Um dia ou outro a gente fica pessimista. Um dia ou outro a gente precisa da companhia de alguém, porque a gente sozinho não tá dando conta. Mas se a gente se dá o luxo de fazer isso num dia, no segundo, terceiro, meu amigo, já virou vício, tá? Precisa desintoxicar. Você precisa fazer o primeiro passo de Alcoólicos Anônimos. Admito que sozinho eu não dou conta e preciso de ajuda. Então, nós estamos entendendo aqui que nós temos os vícios externos, mas também temos os internos. E esses são perniciosos. Porque os externos está todo mundo vendo, vê que a pessoa é alcoólatra, vê que a pessoa se droga, os externos está todo mundo vendo, e o interno alguém vê? A gente esconde muito bem, e por esconder muito bem, a gente fica anos e anos e anos enganando os outros, mas principalmente enganando quem? A gente mesmo, né? Como que a gente podia ultrapassar ou começar, né, a vencer esse vício, admitindo a impotência, mas cada vez que vem o pensamento, eu preciso da pessoa, que vontade de beber, que isso, você contra-argumentar com a tua cabeça, não, quem manda aqui sou eu, cala a boca. É como se você, a Sandra, a Isabela, a Socorro, a Aceição, como se a gente fosse uma entidade e o nosso cérebro, o nosso psiquismo é outro. E você começa a contra-argumentar. Vem contar aqui, meu amor. Foi bem interessante. Vamos ouvir. O que aconteceu essa semana? Eu tava indo embora e eu falei assim, queria tanto tomar uma cerveja. E aí, eu nunca perco meu treino. E nesse dia, quando eu cheguei, eu pego um trem até onde eu moro. Quando eu cheguei na porta do trem, o trem foi embora. Aí eu escutei um sabotador. Que bom, agora você vai poder tomar uma cerveja, porque você vai ter que ir a pé, né? Aí eu falei assim, não, eu vou a pé, mas eu não vou tomar uma cerveja. Aí eu fui, só que eu passo pelo caminho onde tem uma adega que eu geralmente sempre tomo cerveja lá. Quando eu cheguei próxima da adega, o sabotador falou, eu só já tá aqui mesmo, você pode tomar uma cerveja. Falei, não, eu não vou tomar uma cerveja. E não tomei, fui pra casa. Então a gente aprende que existe o bem, existe o mal, só que o sabotador, ele tá ali, andando, falando. Se a gente tá, digamos, preparada espiritualmente, a gente vai ouvir e vai descartar o pensamento, vai seguir o seu rumo. Eu fui pra minha casa e não bebi. Parabéns, Isabela. Mas eu escutei. Agora você vai poder tomar uma cerveja. Você vai ter que ir a pé, porque eu ia esperar 40 minutos no trem. E eu poderia ir a pé em 10, 15 minutos. Só que eu passava pela adega que eu frequento. Então, ou seja, eu tive que lutar contra mim mesma e eu fui forte. Parabéns. Vocês percebem que a força, que a vitória de uma pessoa é a nossa vitória? Você está falando assim, nossa, se ela conseguiu, você acha que eu não vou conseguir evitar um cigarro? Evitar ligar para aquela pessoa tóxica porque eu tô dependente dela? Ela conseguiu, mas ela só conseguiu hoje. E daí?
Os alcoólicos anônimos têm o tema que é só por hoje, e só por hoje eles vão repetindo, eles estão 50 anos sem beber. Tem um senhor com 56 anos de abstenção do álcool, dizendo todo dia, não, é só por hoje, porque se você falar é para sempre, lá sabe você o que vai ser para sempre, você não sabe, mas se você falar, não, só por hoje eu dou conta sim. Muito legal, né? Então, é disso que estamos falando. A gente está falando, você viu, ela chamou de sabotador, pode chamar de obsessor, e pode chamar simplesmente de um vício mental, a tua própria cabeça contra-argumentando com você, olha lá, que oportunidade. E aí o que você faz? Você tira o sabotador, o obsessor, o teu psiquismo, esse pensamento ruim, você bota ele na tua frente e você diz assim, nananina não, nessa cachola aqui quem manda sou eu. Se você for ficar aqui vai ser para mim obedecer e eu não vou. Você sabe, minha gente, nós estávamos falando disso, Isabela, antes de você chegar. Eles tentam uma vez, tentam duas, tentam três, na quarta eles falam, deixa eu procurar um mais fraco, porque com esse aqui tá difícil. Se for o obsessor, se for um vício mental do teu próprio cérebro fazendo isso com você, a conexão, a gente chama de o circuito neural que criou esse pensamento, ele vai se desfazendo. E aí o que você faz? Esse é o pulo do gato. Você tem que aproveitar esse momento para enfiar coisa boa lá dentro da tua cabeça. Não fica assistindo o programa Umbralino, pelo amor. Esvaziou, o circuito desfez, passou a compulsão, você venceu o desafio. O que você vai fazer? Eu vou fazer uma comida legal, eu vou fazer jardinagem que eu adoro, vou fazer aquele trabalho de marcenaria, vou fazer o crochê, eu vou lavar roupa, que eu também gosto. Às vezes um não gosta de lavar roupa, gosta de lavar roupa. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa boa. Sabe por quê? A hora que você faz alguma coisa boa, essa alguma coisa boa vira, entre aspas, um vício. Claro que quando é bom, a gente não chama de vício, a gente chama de hábito, a gente chama de costume, mas é só para dar uma comparação. O seu corpo começa a falar assim, ai, que vontade agora de fazer o meu crochê. Quem adora fazer crochê sabe que não vê a hora de chegar em casa, tomar uma sopinha, pôr uma música ou assistir qualquer coisa legal e ficar fazendo crochê. Por quê? Criou um circuito neural. O seu cérebro libera os neurotransmissores. Quem são? Dopamina, GABA, serotonina, endorfina, encefalina, todos aqueles que, se você não viu a live passada, dá uma olhada. Ele começa a liberar tudo isso em você que te deixa feliz, forte, motivada, sem dor, alegre, encontrando o prazer de viver dentro de você. Com um simples crochê? Sim. Com uma palestra legal, com uma comidinha que você adora fazer, com ginástica. Gente, a hora que você começa a fazer ginástica, eu não faço fora de casa, eu montei para mim mesma um programinha dentro da minha casa, tem lá o circuitozinho que eu faço. No começo desculpa falar, mas é um inferno. Você fala, por que eu tenho que fazer isso aqui? Agora, o dia que eu não faço, eu falo, mas o que está faltando? Como que eu não fiz? Ai, que falta que me faz. Por quê? Porque não liberou a endorfina que eu estou acostumada. Fiquei sem. Então o que eu preciso fazer se eu quero liberar a endorfina? Os grandes líderes espirituais da humanidade, vamos dizer, Jesus, Buda, esses grandes líderes, mestres espirituais, vocês sabem com que eles encontravam o prazer, uma descarga imensa de dopamina, de neurotransmissor? Sabe com que? Vamos chegar lá um dia, porque pra gente isso não parece prazer, mas para eles eram. Fazer o bem, ajudar o outro, libera uma tal quantidade
de dopamina, de neurotransmissores na sua corrente sanguínea, que te dá todas essas benesses aqui, que você quer cada vez fazer mais, de tão bem que aquilo te faz. Então, vamos pensar nisso. Quando a gente quer, eu queria isso, eu queria aquilo, tá, você tem todo o direito de querer. Mas primeira coisa, agradeça o que você já tem. Segunda coisa, dê para o outro aquilo que você quer para você. Eu quero uma oportunidade de trabalho. Ajude, incentive, encoraje alguém que está precisando de uma boa palavra, com otimismo, com fé, vai que você vai conseguir. Você dá para o outro aquilo que você está precisando para você e você começa a perceber que você fica cada dia mais forte e que a tua vida começa a mudar naquela direção daquilo que você quer. É assim, gente. O nosso cérebro é um computador de última geração que foi dado para a criança que não sabe ler e escrever. Na verdade é isso. Ele funciona, ele tem todo um jeito de funcionar para fazer a gente ganhar, para fazer a gente vencer. E a gente usa ele malemar, porque não sabe como ele funciona. Quando a gente descobre como o nosso cérebro funciona, você fala, tá, agradecer faz todo sentido do mundo. Tá, fazer alguma bondade, ainda que eu não consiga vir trabalhar no centro. Tem gente que não consegue. Tem mãe doente, filho não sei o que com problema, trabalho, às vezes não dá. Mas você pode orar pela outra pessoa. Você pode ajudar a consertar o portão do teu vizinho. Experimenta começar a fazer isso. Você sai do teu mundo de que nada dá certo e você começa a vibrar não faço mais parte do problema, faço parte da solução. Já pensou? Eu peço muito isso a Deus. Quando eu me vejo enredada, não consigo ver saída para aquela situação, eu falo, opa, vamos parar. Eu não quero fazer parte do problema, eu quero fazer parte da solução. A gente vê muito isso no condomínio, em reuniões de condomínio. Vão aqueles que só criticam. Eu digo, meu Deus, a gente não sai disso. A reunião não sai disso. Eu digo, não, meu Deus, não quero fazer parte do problema. Qual é a solução? Eu quero fazer parte da solução. Então eu me envolvo com aquelas pessoas que estão trabalhando, vou ser conselheira, eu quero trabalhar para a solução. Porque a hora que eu começo a ver problema, por 1, 2 dias, o que acontece no terceiro? O que acontece? Eu já falei aqui. A gente fica o quê? Viciado em ver problema. Aí escolha. Temos livre-arbítrio. E eu pessoalmente tenho pedido para Deus, tira o meu livre-arbítrio, Senhor, porque eu não dou conta desse negócio. É melhor o Senhor fazer na minha vida o que o Senhor quer. Porque eu fico com muito livre-arbítrio e aí eu perco a mão. Então é melhor ele fazer o que ele quer e eu ser obediente. Tem falado isso para Deus, Senhor, vamos trocar uma parte do meu livre-arbítrio pela minha obediência. Eu quero ser obediente. Ter tanta liberdade assim para quê? Para errar? Não, muito obrigada. Já errei bastante. Chega. Agora vamos acertar, né? Muito bem. Continuando então. Então, minha gente, olha só, através da repetição dos novos hábitos, o circuito cerebral, a gente chama de engrama. Engrama é quando um neurônio se junta a outro, ele forma um circuito neural. Aí toda vez que você pensa naquilo, aquilo acende. Toda vez que você pensa uma comida gostosa, oba! Vou fazer uma comida gostosa, ouvir uma música legal e pronto, já começa a liberar endorfina. Isso é um circuito. Então, um circuito cerebral da repetição do vício cessa. Você quebra esse circuito fechado, ele se deixa eu ver como mostra melhor aqui. Ele se desfaz e aí você começa a criar um outro circuito de coisas boas, a neuroplasticidade. Então você começa a sentir necessidade de vir na reunião,
de ir para uma sala de AA, de narcóticos anônimos, de se encontrar com aqueles amigos que fazem academia, que jogam bola, que fazem uma atividade manual, que estudam uma coisa bacana. Você começa a sentir necessidade. E olha, os estudos mostram, sabe o quê? Que antes de você estar na atividade, o seu cérebro já começa a liberar neurotransmissor. Então, se você libera neurotransmissor indo para a academia, quando você está, às vezes, a 3 quilômetros da academia, só de pensar que você está chegando, você já começa a ficar alegre. Por quê? Porque o seu cérebro está acostumado com aquela recompensa e ele já começa a te premiar antes daquilo acontecer. Não é o máximo isso? Eu acho demais, né? E aí, o grande obstáculo... eu queria terminar com uma reflexão que eu acho que vai dar tempo de vocês participarem. O Livro dos Espíritos, que é o livro que a gente segue aqui na casa, né? Na pergunta 909 que Kardec fez aos espíritos, ele pergunta assim, olha o que ele pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? O que vocês acham? Você acha que a gente consegue, se esforçando, vencer as nossas más inclinações, vencer os nossos vícios, vencer as nossas fraquezas? Quer falar, meu amor? Você acha que sim. Quem mais acha que sim? Eu também acho que sim. Porque tem uma frase que responde isso. Qual é? Fomos feitos imagem e semelhança. Olha, uau, fechou. Nós conseguimos também. Olha isso. Vocês ouviram isso aí de casa? Vem falar aqui para eles ouvirem, porque eles não ouviram. Vem aqui, fala de novo, igualzinho, por favor, Isaac. Acho que essa frase resume isso. Somos feitos em imagem e semelhança. Então significa que nós também podemos fazer. Conseguimos sim, se a gente realmente quisermos, a gente consegue. Amém. Sejam nossas essas palavras da Escritura. Amém. Então sim, olha o que os espíritos responderam. A gente vai ter que dormir com esse barulho, tá? Vai ser difícil tomar chá de camomila e maracujá para conseguir dormir com esse barulho, porque nós estamos aqui hoje falando das nossas dificuldades, de como é difícil a gente conseguir superar os desafios da nossa vida. Então Kardec está dizendo assim: mas poderia o homem, pelo seu esforço, superar os seus desafios da vida? A Isabela já deu a resposta, mas olha o que os espíritos dizem: sim, e com esforços insignificantes, o que lhes falta é vontade. Dorme com esse barulho. Mas eu não consigo vencer esse desafio, esse problema, ele se arrasta ao longo da minha vida. Você consegue com esforço insignificante. O que te falta é vontade. Vamos respirar fundo, né? Vamos dormir com esse barulho e pensar o que nós vamos fazer com essa informação para chegar aqui a semana que vem com uma resposta. Vamos? Semana que vem eu vou querer uma resposta disso aqui. Semana que vem tem? Tem, semana que vem tem. Só quarta que não, semana que vem tem. Aliás, nós vamos ter o mês todo, a gente continua de julho, não vamos tirar férias. Então é isso, nós vamos ter que tentar olhar para as nossas dificuldades e entender que com esforços muito pequenos nós conseguimos superá-las. A gente pensa que não, mas os espíritos de luz, mandatários de Jesus, estão dizendo para a gente que sim, que a gente consegue, até porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que nos criou para sermos deuses, como diz Jesus, para sermos deuses, para sermos seus filhos co-criadores. Muito bem, então convido todos à nossa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos imensamente pela oportunidade deste encontro, Senhor. Abençoa cada assistido,
cada trabalhador aqui desta casa. Fazei com que essas pessoas recebam aquilo que elas vieram buscar: paz, segurança, saúde, motivação, caminhos abertos. Senhor, que possamos constatar através da nossa gratidão que o Senhor, sendo nosso Pai Criador e nos amando como o Senhor nos amou e continua nos amando, quer a nossa vitória. Então estamos agora tomando posse de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, agradecendo, vibrando pelas conquistas que já tivemos e pedindo, Senhor, que todos aqueles desejos que almejamos, que estiverem de acordo, sintonizados com a Tua vontade, que seja feito agora e a partir de agora, em nome de Jesus. Assim é.